Bom dia a todos. Se vocês querem uma amostra do plano espiritual, aqui está a amostra. Esta casa é uma casa extremamente abençoada. Vocês querem saber um pedacinho, como é um pedacinho do plano espiritual? Pensem que aqui vocês estão. Nós estamos aqui, é claro, no plano material, mas estamos interligados no plano espiritual. A vibração daqui, gente, é muito boa. Eu sempre falo, eu frequento muitas casas, mas quando a gente adentra aqui, nós já sentimos aquele envolvimento da espiritualidade, que eles entendem que nós estamos aqui buscando a paz, o conforto, o consolo. Então, que o nosso coração esteja grato por esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Era 2024, 31 de dezembro, bem pertinho. E nós começamos o dia com os preparativos da festa do Ano Novo, para início de mais um ano. Então, se lembre que você iniciou o dia preparando a comida, né? Alguns junto à família, outros não, mas sabendo que aquele dia era um dia especial, porque era o último dia de 2024. Então, nós começamos os preparativos, e quando foi chegando o anoitecer, fomos lá, nos trocamos, né? Colocamos uma peça íntima amarela, né? Porque a gente acredita que a gente vai ganhar dinheiro, amarelo, uma roupa branca, porque a gente deseja paz. Então, os minutos foram passando, se aproximando, à meia-noite, as pessoas agitadas, felizes, e começou a contagem regressiva. 3, 2, 1. Os fogos estourando no céu, as pessoas se abraçando, desejando paz, desejando saúde, prosperidade. E adentramos 2025, onde estamos aqui neste momento. Mas se os senhores se lembrarem, quando iniciou o primeiro minuto de 2025, nada mudou. Os nossos problemas continuaram. A saudade do ente amado permaneceu. Nós não nos curamos na virada do ano. A tristeza pelos filhos viciados ainda permaneceu. Ou seja, virou o ano, virou o minuto, mas é somente mais um dia em que trouxemos, lá de 2024, tudo, né, para este ano que se inicia. Mas o que surge neste dia? Surge a esperança. E Deus, em sua infinita bondade, nos dá esta renovação, né? A oportunidade de virarmos a ampulheta e deixar correr novamente o tempo, para que a gente se planeje, para que a gente busque a renovação. Então, neste dia, nós pensamos em recomeçar, em fazer diferente. É isso que traz o Ano Novo para a gente. Porque os problemas continuam, a doença continua, mas a vontade de fazer diferente, de buscar a salvação, de buscar a cura, isso é novo. E nós precisamos dar valor para esses momentos. Mas, infelizmente, nós focamos nos pedidos materiais. Fazemos planos para as coisas terrenas. Eu vou começar o regime, eu vou começar a fazer inglês, eu vou me alimentar melhor. Ótimo, né? Que assim seja feito. Eu faço isso também. Eu faço no final do ano já o planejamento para o outro ano, né? As metas. E este ano eu fui abrir as metas e eu tive que renovar as metas, porque eu não cumpri. Então, eu olhei e falei, poxa, não cumpri, então eu vou renovar minha meta. Mas eu tenho esta esperança, eu tenho este ânimo de começar de novo.
Vou tentar novamente. Mas temos que incluir em nossas metas as conquistas do Espírito. O que eu vou trazer de novo para esta jornada? O que eu vou fazer de novo? Eu preciso de reformas. Eu preciso me renovar, mas fazendo as mesmas coisas eu não vou conseguir. Eu preciso dar passos diferentes, seguir novos rumos, aprender a amar, aprender a perdoar. Faça planos também para a conquista de virtudes. Faça uma análise de quem você é, conhece-te a ti mesmo. E o que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Porque o objetivo da nossa vida qual é? Se não, se melhorar. Correr até os braços do nosso Pai amado. E por isso estamos aqui, para fazer diferente. Cada um com o seu propósito. Uns buscando o conhecimento, que é maravilhoso. O conhecimento que essa casa bendita traz. O conhecimento para que possamos tomar as melhores decisões. Quando a gente conhece, é muito mais fácil. A ignorância nos cega e nos faz tomar rumos, muitas vezes, incorretos. Rumos que vão nos levar ao abismo. Então, você vir aqui buscar o conhecimento, você está iluminando a sua mente e te proporcionando a si mesmo a oportunidade de alçar voos magníficos na sua vida física e principalmente na vida espiritual. Estamos aqui também para praticar o que aprendemos. Como os trabalhadores da casa, que vêm aqui para doar, ou seja, praticar. Outros para repassar os seus conhecimentos, os palestrantes que aqui sobem, que também desejam, estão em burilamento, e estamos repassando aquilo que aprendemos como forma também do nosso próprio burilamento. Estamos aqui para fortalecer a nossa fé. A cada dia, porque precisamos da fé para a caminhada. Sem a fé, meus irmãos, nós já teríamos levantado a bandeirinha, jogado a toalha. Sem a fé num futuro melhor, sem a fé de que estamos amparados pela espiritualidade e que ela vai nos dar o suporte para enfrentarmos o sofrimento, as nossas provas, as nossas angústias. Independente da razão que você está aqui hoje, quando nós adentramos aquela porta, o sentimento que deve nos envolver deve ser o da gratidão. O da gratidão a Deus. Este ser que nos criou, de que somos filhos. Este ser que espera que sejamos cada dia melhores. Agradecer a Deus por tudo que tem feito por nós. Agradecer a Deus por ter nos enviado Allan Kardec, aquele que desvendou os mistérios que ainda estavam ocultos para os encarnados. Kardec, aquele que trouxe o Consolador prometido. Vocês lembram da passagem do Cristo? Quando ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, que vai falar de todas as coisas, e vai fazer lembrar de tudo que eu falei. Jesus, lá quando esteve aqui na terra, disse: meu Pai enviará o Consolador. E vamos pensar, então, no Espiritismo. Ele dá as respostas para todas as nossas perguntas? Sim, dentro do limite, dentro da nossa capacidade de entendimento, sim.
podemos encontrar as respostas para as perguntas que estão dentro da nossa capacidade ainda intelectual. Ele nos consola? Nos consola. Então Moisés veio, nos trouxe a lei. Porque ninguém vive sem lei. Ninguém vive sem disciplina, sem hierarquia. Até mesmo no plano espiritual, nós temos a hierarquia. É uma forma de organização. Então Moisés foi o responsável por trazer a lei. E, posteriormente, tivemos o nosso mestre amado. Jesus, que nos trouxe, então, o amor. Mas ele não disse que era para abandonar a lei. Ele trouxe a lei. Eu não vim destruir a lei. Foi ele que disse. Mas trouxe o amor, trouxe a misericórdia, a gentileza. Não aquela lei severa. É necessário a lei, sim, mas que caminhe com amor. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe o amor. E o Espiritismo prega principalmente a caridade, que é o amor em ação. Então vamos juntar as 3 revelações e vamos compreender a grandeza do nosso Pai amado, que quis ensinar aos seus filhos ainda ignorantes no conhecimento como caminhar, seguindo as leis, com amor, praticando caridade. Quem está vindo pela primeira vez aqui, não sei se já frequentou outros centros, em todos os lugares espíritas que vocês passarem, vocês vão ouvir caridade, que é o nosso principal objetivo. Melhorar através da caridade, da convivência. E caridade, meus irmãos, não é somente dar uma cesta básica. Caridade vai muito além disso. Porque você pode estar dando uma cesta básica e nem querendo dentro do coração estar fazendo isso. Muitas vezes para se mostrar, para mostrar para a sociedade que você é bom. E não. Caridade vai muito além. Caridade é você saber se calar. É você saber renunciar. Olhar para aquele malfeitor e mesmo assim não desejar o seu mal. Isso é caridade. E exemplos não nos faltam sobre. Kardec, trazendo então a doutrina espírita para nós, compilando todos os seus estudos, os seus ensinamentos. Ele foi o pioneiro no estudo mediúnico, de estudos científicos dos fenômenos mediúnicos. E ele compilou nos principais livros, nos 5, que eu recomendo que leiam, porque vocês vão estar simplesmente tirando o véu da ignorância dos teus olhos e de tuas ações. Tirando este véu, através do Livro dos Espíritos, que é um livro até gostoso de ler, porque são perguntas e respostas. Mas leiam de verdade. Eu conheço muitos espíritas que nunca sequer leram o livro. São mais de 1000 perguntas, mas você vai lendo aos poucos. Desvende os mistérios. Ali nós temos ciência e filosofia. Desvende através do Livro dos Espíritos. Posteriormente dos livros dos médiuns, porque aí nós vamos entender os mecanismos da mediunidade e não vai ser mais um fenômeno desconhecido, uma fantasia. Estude o Evangelho de Jesus, que inclusive no Evangelho do Lar, leiam sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer a parte moral, a parte religiosa, que vai dar aquele conforto aos nossos corações. E nós vamos entender muito do porquê do nosso sofrimento e como caminhar. Ele definiu o Espiritismo, então, como a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos,
e a sua relação com o mundo corporal. Olha que maravilha, nós estarmos aqui, sabendo por que estamos aqui, que isso não vai ser mais uma dúvida para nenhum de nós. Então, o Espiritismo, através de Kardec, nos ensina de onde viemos e para onde vamos caminhar. Que nós não estamos aqui à deriva, que nós temos um destino, nós temos uma raiz, nós temos uma criação. E se um ser tão inteligente, tão poderoso como o nosso Pai nos criou, não foi à toa. Nós não estamos aqui à toa, meus irmãos. Nós não podemos perder tempo. Entendam, nós temos as nossas missões. Mas eu dependo de você, você depende de mim. Ninguém vive só. E nós queremos caminhar juntos. Por isso que existem os centros espíritas, as igrejas, os templos. Porque se a gente pensasse só em nós, a dona Neuza ficaria rezando, fazia as caridades dela, não ia expandir esse conhecimento e este amor. Precisamos uns dos outros e precisamos nos lembrar todos os dias disso. Que Deus nos criou para nos ajudarmos mutuamente. Ninguém caminha sozinho, até mesmo para nascer. É preciso 2 pessoas. Para que a gente sobreviva, é preciso que alguém cuide de nós. E o Espiritismo, cada dia mais, nos clareia, nos tira esta venda. Nos provando através da ciência, nos orientando pela filosofia e pela religião, que são os pilares do Espiritismo. E explicando, assim, os mecanismos da justiça divina. Em todos esses livros, se vocês lerem, vocês vão encontrar todas as respostas que vocês precisam. Nós vamos encontrar a resposta do sofrimento. Por que eu sofro? Você já ouviu alguma pessoa dizendo para você, eu não sei, tudo acontece comigo, por que eu sofro tanto? Quando você estuda o Espiritismo, você consegue dar a sua própria resposta. Algo eu tenho a aprender. Algo eu tenho para me recompor, me restituir. Algo eu tenho a fazer. Então, nós temos essas respostas. Se você se depara com uma família difícil, você entende o porquê. Porque quando a gente estuda o Espiritismo, nós sabemos que dentro de um lar existe aqueles laços afetivos, laços de afeto, laços de desafetos. E aí a gente consegue uma convivência harmoniosa. E temos também no nosso lar aqueles espíritos que são simplesmente, que estão encarnados pela natureza das provas. Olha que magnífico são as respostas da espiritualidade. Poxa, dentro da minha casa, tem aquele filho que eu amo tanto, 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 laço de afeto. Ai, mas tem aquele que eu tenho uma dificuldade de conviver, laço de desafeto. Ah, mas tem aquele irmão que parece que eu não conheço, que eu não tenho ligação nenhuma. É natureza de provas. E a gente consegue se entender e se reconhecer. E quando eu reconheço no meu irmão um laço de desafeto, é aí que eu vou batalhar. É aí que eu vou lutar para que esse laço de desafeto se torne um laço de afeto, que vai promover, assim, o progresso de todos. Tente reunir no lar todos esses irmãos, no Evangelho do Lar. A orientação é que não obrigue ninguém a fazer, mas comece a fazer você. E eles vão perceber o bem que é proporcionado pelo Evangelho. E um dia um pede para vir, outro pede para vir. E quando se reunirem a família, conversem sobre isso, da importância de sairmos daqui unidos, se perdoando mutuamente,
crescendo a cada dia. Então, o Espiritismo nos traz esta alegria de saber conviver com os nossos laços de desafetos. Fortalece a nossa fé e nos dá uma fé racional, raciocinada. O que você vai acreditar, você vai saber por que você acredita naquilo. Não é simplesmente uma fala vazia. É uma fala que vem cheia de credibilidade. É a fé que não é cega. De você ouvir alguém falando alguma coisa e muitas vezes contestar aquilo dentro do seu coração. Mas por quê? Os palestrantes que passam por aqui nas demais casas não são perfeitos. Saibam disso, não achem que somos perfeitos, estamos caminhando juntamente com vocês. E a cobrança é ainda maior, porque eu não quero falar do que eu não faço. Então você aí também analise tudo o que você ouvir, seja de um palestrante, seja onde for, de um padre, de um pastor. Faça a sua própria análise. Por isso que é necessário que cada um trabalhe em si, estude e ouça, esteja aberto à espiritualidade para que você, em seu coração, sintam as verdades que vocês recebem. Kardec disse, se o Espiritismo disser algo e a ciência disser outra coisa, fique com a ciência. Tá? Eu sei que muitos talvez nunca ouviram esta orientação de Kardec. Se o Espiritismo disser uma coisa e a ciência outra, fique com a ciência. Para a gente fortalecer essa ideia de que temos uma fé raciocinada. O Espiritismo não é brincadeira, não é aleatório. É o Consolador prometido, enviado por Deus a pedido do Mestre amado. Então, temos que tirar esta venda, estudar e praticar. O Brasil é um país abençoado, abençoado. Seja pela natureza maravilhosa, seja pelos espíritos grandiosos que aqui já caminharam. E nós temos, eu vou destacar 2, mas nós temos aqueles exemplos anônimos que praticam o Espiritismo de todo o coração e de toda a alma. Chico Xavier é um dos nossos maiores exemplos. Nascido em Pedro Leopoldo em 1910, dedicou a sua vida na divulgação do Espiritismo, através do amor, da consolação. Quantos corações Chico consolou através de suas cartas psicografadas, meus irmãos. A quantas mães ele amparou, mães desesperadas por não terem notícias dos seus filhos. Chico não teve vida fácil. Passou por inúmeras perseguições. Então, não espere que a nossa vida seja fácil. Chico Xavier já era um espírito iluminado e grandioso, e passou por todo o sofrimento que passou. Por que eu, tão pequena, quero passar nessa vida ilesa, sem nada aprender, sem nada sofrer? Quando você se deparar com o sofrimento, agradeça. Agradeça. Fala, meu Pai, se o Senhor está mandando esta prova, é porque eu necessito e sou capaz. Escreveu mais de 450 livros, que nos facilita a vida hoje. E ele, praticante do Espiritismo, também levou a sua vida normalmente. Então, não ache que para que a gente seja um praticante fiel do Espiritismo, a gente tenha que abandonar a nossa vida terrestre. Não. Ele trabalhou, ele se aposentou, assim nós também. Porque vivemos nessa coisa. É óbvio que eu queria dedicar a minha vida toda a trabalhar para o Espiritismo, para Deus. Mas eu preciso cumprir aquilo que eu
que foi planejado. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar, para sustentar minha família. Então, não queira viver somente da religião. Não, eu vou fazer isso, faça caridade, mas trabalhe. E sabe onde você pode fazer caridade? No seu serviço. Você precisa do convívio terreno com as pessoas, não viver somente na espiritualidade. Precisamos desse convívio. Nós passamos muito mais tempo no serviço do que em casa, não é verdade? Faça do seu serviço um local de paz, leve a harmonia. Seja você o pioneiro de começar a cortar fofocas, cortar maledicência. Seja você o pioneiro do amor, onde quer que você esteja. O segundo, também conhecido por todos, Dr. Bezerra de Menezes. Este cearense que nasceu em 1831, também conhecido como médico dos pobres. Este também falou muito sobre a caridade, como princípio fundamental do espiritismo. Trabalhou a sua vida toda em prol do próximo. Espírito benfeitor que ainda atua entre nós. E ele se negou a ascender a esferas mais elevadas, porque ele viu a necessidade de trabalhar por nós. Pobres sofredores ainda, ignorantes ainda das grandezas do Pai. E nós precisamos tirar esses exemplos para segui-los. Temos, como eu disse, exemplos inclusive de anônimos, que fazem assim como eles. Então não podemos alegar que não temos um rumo. Temos sim. Precisamos nos manter, meus irmãos, conectados com a espiritualidade maior. Imagine uma tomada. Naquela tomada só é capaz de um plugue ser conectado. Se você conectar o bem, você está impedindo que o mal se conecte. Se você conectar o mal, você está impedindo que o bem se conecte. Veja qual deles você vai escolher. Se mantenha conectado. Não se permita distrair pelas coisas mundanas. Não busque, meus irmãos, o sexo sem amor. Que hoje nós vemos o início de famílias destruídas, sem as bases mínimas, porque iniciaram uma família sem amor. Pense naqueles que passam a vida inteira cultuando os seus corpos. O que vamos levar, meus irmãos? Nada. Somente aquilo que fizermos para a nossa alma, o nosso espírito. Não se distraia, meus irmãos, nos vícios sociais. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, como que eu vou na festa e não vou beber? Poxa! Entendem como a matéria nos corrompe? Como os vícios sociais nos corrompem? A preocupação com o outro é mais importante do que Deus pensa de ti? Seja autêntico. Sim, sim, não, não. Você pode viver em sociedade, sim, mas você não precisa ceder aos vícios só porque está na moda, só porque todos participam. Não se distraia, meus irmãos, na vontade de obter dinheiro sem trabalho, como nós vemos isso hoje, não é verdade? Quantas pessoas perdendo famílias, perdendo tudo, se envolvendo com agiota, porque querem ganhar em apostas, em tigrinho. Todo mundo querendo ficar rico sem trabalho. Será que isto é honesto? Pode ser honesto nas nossas leis sociais, mas é moral, espiritualmente falando? Quantas pessoas querendo conquistas sem sacrifícios, comprando provas, resultado de provas, subornando as pessoas para entrar nas faculdades. Sacrifício, conquistas sem sacrifício. Temos que nos desvencilhar disso, meus irmãos. Nós não podemos estar neste caminho se desejamos mesmo seguir rumo
ao nosso Pai amado Criador. Não permita jamais que nenhuma religião, seja onde for, tire de você a capacidade do raciocínio e a capacidade do livre-arbítrio. Onde você estiver, você precisa raciocinar o que é certo e o que é errado. E nós, no fundo do coração e da nossa alma, nós sabemos quando estamos fazendo algo errado. Nós sabemos. A nossa consciência nos cobra. Os nossos mentores falam para nós através da nossa mente. Então, não perca esta capacidade de raciocínio, que nenhuma religião seja capaz de tirar isso de você. Principalmente do seu livre-arbítrio. Você, primeiramente, vai saber o que é certo e o que é errado. E você tem que ter o poder da decisão de fazer ou não fazer. Isso é o livre-arbítrio. Por quê? As consequências recairão sobre nós, sobre nossas escolhas. Assim como a colheita das coisas boas. Tudo por decisão nossa. Não permita. Isso é o que o Espiritismo faz. Ele nos dá uma fé raciocinada. E nos dá o livre-arbítrio. Escolha o seu caminho. Mas saiba que você vai colher aquilo que plantou. Então, se hoje eu colho desilusões e sofrimento, em algum momento da minha existência, essa ou qualquer outra, eu fiz por merecer. E hoje nós temos a luz. Trilhe o caminho das trevas somente quem quer. Não impute responsabilidade a ninguém. Então, em todas as suas decisões, todas, sempre, eleve o pensamento a Deus, a Jesus, ao seu mentor, se conecte com o bem e tome as suas decisões. O Espiritismo, então, nos vem e nos desvenda todos estes mistérios. E esta casa abençoada, que eu tive a honra de ser convidada pela Dona Neuza a palestrar nos 15 anos desta casa abençoada. Casa de trabalho ininterruptos. Entendam, quando os senhores saem daqui, mesmo quando as portas e janelas são fechadas, o trabalho continua. É 24 horas. Porque aqui é uma extensão da espiritualidade. 15 anos de serviço dedicado ao próximo. Aqui está o Espiritismo em ação. A prática do Espiritismo está aqui dentro deste lar, desta casa abençoada. Há 15 anos, ininterruptamente. Nos ensina e divulga o Evangelho de Jesus. Esse é o maior objetivo desta casa, que faz muito, muito bem. Colocar em prática os ensinamentos do Mestre amado. Esta casa, meus irmãos, foi pensada no plano espiritual. Antes de ela existir aqui, ela foi pensada no plano maior. E a espiritualidade buscava um coração forte. Ela buscava um coração para concretizar essa realização. Um coração forte, capaz de se sacrificar. Um coração que tivesse uma fé ardente e, principalmente, uma gratidão. Coração com fé ardente e gratidão. E a espiritualidade maior encontrou esse coração. Ele está aqui do meu lado. Dona Neuza, a espiritualidade está me autorizando a falar, tá? Era esse coração que ela precisava. E a espiritualidade busca dia a dia um coração como este. Forte e ardente. Grato a Deus, a tudo. Dona Neuza era grata a tudo que ela tinha. Todos os dias. Dona Neuza, Deus sabe do teu coração. Sabe das tuas lutas, dos seus sacrifícios. Das tuas dores. Ele sabe. Toda a espiritualidade sabe.
Essa força da dona Neuza, essa autoridade moral dela, nos inspira. Nos inspira. Por isso que um convite dela, para mim, é uma honra que ela não possa imaginar. Porque ela é fiel ao trabalho, gente. Deus sabe das lutas dela. E eu digo, dona Neuza, esse é só o começo. 15 anos na espiritualidade não é nada. É só o começo. Tem muito trabalho ainda a ser feito. Coisas grandiosas a esperam. A dona Neuza e toda essa equipe maravilhosa desta casa iluminada. E um dia, dona Neuza, com a permissão da espiritualidade, viverás a mesma história que eu vou contar aqui do nosso irmão Bezerra de Menezes. Quando ele desencarnou, e foi perguntado a ele, Dr. Bezerra, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? E Bezerra respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, a qual Dona Neuza é muito ligada, Maria, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando-me falou suavemente, Bezerra, Bezerra, acorde. Abri os olhos e vi a bela radiosa. Minha filha, és tu, Celina, a mensageira de Maria? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu para que eu te dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros que acompanhou ele durante a vida. Mas Bezerra disse que ouviu os murmúrios, que pareciam vir de fora da janela. E então Celina disse, venha, Bezerra, ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até a sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço ninguém quem são. São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhe o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e sua palavra caiu como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra conclui, a felicidade sem limites existe sim, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para vestir a senda que um dia percorreremos. Dona Neuza, que Deus continue abençoando a senhora. Um dia, com certeza, serás recebida, assim como o Dr. Bezerra, por tanto consolo que traz a todos nós, por tantas palavras, por tanto que faz. E que os trabalhadores da casa também se sintam abençoados, que Jesus fortaleça dentro do coração de cada um de vocês, não desista, estamos no caminho correto, estamos no caminho de luz, e todos aqui que estão participando também, que possa ser acendida uma luzinha de esperança e que vocês façam parte do exército de Cristo, conduzindo o nosso querido Brasil, o nosso planeta, a se tornar um planeta regenerado. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada.